Oi, 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 pessoas, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Tudo bem com vocês? Tudo indo? Então tá bom. Tá caindo um temporal aqui, que nossa mãe, né? Então eu tô. Cheguei aqui, tava pensando na vida, né? E aí falei assim, tô sozinha aqui, deixa eu conversar com alguém, né? Então, melhor conversar com vocês, né? Na verdade. Então, gente, é isso, né? A mesmice, a gente tá ficando cansativo, né? Mesma tecla, blá, 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 né? E a gente conversa com um, conversa com o outro, e todo mundo reconhece que realmente já foi tudo falado, tudo explorado, né? E muita coisa mudando também. E isso é muito bom. E a crítica chamada, né? Crítica, eu estou segurando o celular com uma mão e por isso que eu só fiz com uma. Então, é aquilo de sempre, né? A gente nasceu, cresceu, viveu lá dentro. E aí tá chegando uma moçada jovem aí, né? Tal do primeiro amor, muito gás, né? Falando que é tudo mentira, que não é nada disso. Então, fazer o quê, né? Não tem o que fazer. Eu gostaria também de dizer que a intenção, pelo menos minha, e eu acredito de muitos outros também, não é ficar nessa vida, não é tirar as pessoas de dentro do templo, não é, sabe, destruir a fé de ninguém, de maneira alguma, né? Mas que as pessoas se conscientizem que o mundo está desabando, que tem tantas coisas acontecendo, e que aquelas histórias, e que aquelas. Eles sim contam fábulas, né? Olha, me mandaram aí o culto online. Nem sei quem é o presbítero, e ele leu o Salmo, acho que 41. Aí eu falei, vou tentar assistir, né? Aí leu o Salmo 41, o presbítero conversa muito bem, tem uma voz muito bonita, ele é bem jovem. Eu não sei quem é ele, sinceramente. Eu só malemar conheço os antigos, né? Que chegam lá na frente daquele púlpito, eu acho tão gozado, homens eretos, né? Cara feia, né? Eles acham que ser assim, sei lá, ter um ministério significa, né? Aquela postura. Então, fazer o quê, né? Esse não, esse é bem mais jovem, nem cabelo branco ele tem. Aí eu falei, já que me mandaram, né? Vou tentar assistir, né? Bom, aí ele leu lá o salmo, bonito o salmo, né? Claro. Gente, mas não deu, cara. Não deu, não deu, não deu. Aí ele foi. Eles vão para onde? Para os heróis, né? Para os heróis da fé. E porque Mardoqueu, e porque esse falou, ainda falou do. Poucos falam, né? Você vai ser como José do Egito, né? Porque aí também já é muito, né? Mas
foi aqui, foi para cá, foi para acolá, tudo quanto é galeria dos heróis, aquele homem falou, sabe? Eu sei, eles têm que dar o recado deles, né? Então, eu, sinceramente, eu acho que a palavra, né? Ela é para nos encorajar, para nos dar força, né? Para que nós possamos prosseguir a nossa caminhada. Não é para ficar, porque você tá igual fulano, igual... Gente, quem hoje seria como o Mesaque? A hora que ele falou do Mesaque e o Abidenego, eu parei, falei, não tem fogo ardente, né? Quem de nós, me fala, quem de nós, né, teríamos esta fé suficiente, essa ligação direta, né, com o Altíssimo? Eu sei, a gente recebe todo dia muitos livramentos, muitas coisas, né, se não for Deus na nossa vida, né? Ai de nós. Mas precisa mencionar sempre os mesmos. Mas eu sinceramente, eu não tenho mais paciência. De maneira alguma, né? Então, eu acho muito complicado isso, né? Então, no meu vídeo que eu fiz sobre... Eu estava lá refutando a fala do irmão sobre queimar o livro, né? E eu mencionei a irmã que eu avisei a ela que estavam dando aula para alfabetizar as pessoas. Gente, num horário tão bom, tipo 4 horas da tarde, né? E vou dizer mais a vocês. Aí ela falou tudo aquilo que imagina que ela ia entrar. Gente, não era na igreja católica. Eles têm lá um salão, toda a igreja tem um salão, né? Fora o salão da igreja em si, que tem lá os santos, né? Os ídolos, as imagens. Era num salão, todos eles, e essa igreja tem o salão onde eles separam as roupas, as ofertas para dar, né? Roupas, alimentos, e tem também uma sala que é para essas coisas, né? Ela não ia entrar para ver, mas e o medo que ela tinha, e o horror que ela tinha, né? Por quê? Porque ela foi ensinada assim, né? Que aquilo ali é idolatria. Agora, idolatrar o templo cinza não é idolatria, né? Não é idolatria. E aí eu falei para ela, então vamos fazer o seguinte, eu tenho aqui uma cartilha Caminho Suave, que foi na minha época, né? Que eu estudei por ela é super facinha, né? Pra gente aprender. Se você quiser, ou você vem na minha casa, ou eu vou na sua, 1 horinha por dia, né? Começa com A, E, I, O, U, vai ser legal 1 horinha por dia. Quando você vê, você já vai estar, já pelo menos aprendeu a ler alguma coisinha, né? Também ela não quis, ela disse que não havia necessidade. Não havia necessidade. Veja, muitas, né, dão a desculpa. Não estudei porque no meu tempo, né, era difícil, morava na roça, não tinha escola perto, ou o meu pai que não deixava ir para a escola, blá, 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 né? Então, gente, anos 2000, muitas, né, até as escolas, né, a escola comum dos filhos da gente, né, disponibilizavam num domingo, né, que chamava a Escola da Família,
e tinha também esse departamento para alfabetizar, né, as pessoas. Não querem saber. Muitos foram sim, né? Muitos foram sim. Eu tive uma amiga muito querida lá no Rude Ramos. Já fiz vídeo há muito tempo atrás falando dela. Uma cearense maravilhosa, analfabeta, valorosa, guerreira. E ela dirigia de São Bernardo do Campo até o Ceará, sem carta. Ela ia com a cara e a coragem, sempre foi e voltou. Gente, lá também isso foi, lá já foi antes disso, né? Na igreja eu estava ainda, e houve isso também lá na época numa comunidade, e lá era uma comunidade espírita, né? E também falei para ela na época, Má, vai fazer o curso, embora ela nem precisasse, porque ela era tirada, ela era vendedora, né? Ela era vendedora, ela faturava, ela sabia fazer contas, negócios, mas só não sabia ler. E ela tinha que saber ler para tirar a carta. Gente, ela foi correndo fazer o curso. Tinha que ver a alegria dela o dia que ela tirou a carta dela, o dia que ela aprendeu a ler e a escrever, né? Ela sim, ela não teve oportunidade, nasceu lá no sertão do Ceará. Os pais queriam só que a pessoa trabalhava, né? E a história dessa mulher é tão bonita, né? Talvez um dia eu conto. E veio embora do Ceará sozinha, né? Dentro de um ônibus, escondida dentro de um banheiro, com 13 anos de idade, sem saber o que ela vinha fazer, sem saber o que ela vinha fazer e o que iria acontecer com ela. Quando descobriram, ela já estava na metade do caminho, aí ela foi em frente. Chegou em São Paulo e ela sabia, né, dos perigos, menina ainda que ela dormiu debaixo de um fusquinha, porque ela tinha medo, né, que alguém, né, pudesse fazer algum mal para ela. Assim que amanheceu o dia, ela bateu nas portas, naquele tempo era fácil, né, batia nas portas, oferecia-se para trabalhar, para lavar uma louça, né? Então as pessoas, era comum as pessoas aceitar, né? Meninas, nem que fossem de menor, hoje não pode, né? Hoje não pode trabalhar, só pode ficar na internet fazendo filho, fazendo coisas erradas, né? Mas trabalhar não pode, né? Nem de empacotador numa quitanda, no mercado, não, 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 não. E esta mulher, gente, foi, trabalhou, bateu na casa de um pessoal, de uma mulher que ela era da Venezuela. E ela ficou na casa desta mulher até se casar. Para vocês terem uma ideia, ela morreu vitoriosa, com o esforço dela de guerreira, se casou. O marido dela também, a família não queria o casamento porque ela era muito atirada, né, muito arretada, né? Enfim, então é muito fácil e é para este público, né, que nós, voltando lá na irmã que não quis se alfabetizar, né? E até hoje ela não se alfabetizou. E até hoje ela é doida para comprar um celular. Até comprou o celular e ainda bem que tem os ícones, né? Para falar no Zap Zap. Não sabe entrar, os filhos perdem a paciência com ela. Se você mandar uma coisa escrita, ela não sabe ler, ela só quer que você manda áudio, né? Enfim, uma pessoa limitadíssima, né? Limitadíssima. Aí vem, né, os passapanistas, né, que tiveram uma vida, que frequentaram faculdade, né, que tiveram uma vida tão diferente desse povo que nós estamos sempre falando aqui, que é esse povo que fica dentro da denominação, né? E morrendo de medo, e morrem de medo, e qualquer palavra morre de medo, e não quer fazer isso, e não quer fazer aquilo. É para este pessoal que nós falamos. E o Júnior tem razão, sim. A igreja, ela não a única coisa que é igual em todos os lugares é que começa às 7h30, né?
tem a ordem, muito bonita a liturgia, canta-se os hinos, aí não há o que se discutir. Mas o que nós estamos sempre se debatendo aqui, falando aqui, é que cada lugar, cada cidade, não precisa ser longe, não estamos falando lá dos sertões, dos fundão de Minas Gerais, do norte e nordeste, não. Cidades aqui do interior, eu estou aqui na região de Jundiaí. Gente, o presbítero da minha comum aqui, ele se orgulhava de nunca ter entrado num shopping. Ele não tinha nenhum rádio, segundo a própria esposa dele falava. Ela morria de vontade de ir num shopping, né, de olhar uma vitrine, de ler uma revista. Era uma mulher assim, ó, encurvada, jovem ainda, né? Não tão velha, né? Ele tinha a minha idade. E ela falava para nós, gente, ele nunca foi num shopping, nós não temos um rádio dentro de casa. Aí eu pergunto para você, um homem preconceituoso, orgulhoso, ciumento da tribuna, ele morria de ciúmes da tribuna. Sempre aquela palavra só de doutrina, só disso, sabe? Cansativa. E hoje ele até saiu já daqui, né? Ele puxou o tapete de muita gente, mas aí veio um novo aí também, um que está sempre aí nos YouTube da vida, que adora gritar, que adora, sabe? Fazer culto show. Ele quis puxar o tapete desse, mas ele nessa ele não levou vantagem, não. E quem foi tirado aqui, que segundo consta que eu estou sabendo, eu ainda sou do zap da comunidade. E ele que foi tirado. Levaram ele para uma igrejinha pequena, agora ele era da Central, hein? E agora levaram ele para uma igrejinha pequena aí. E então não adianta mentir. E aí eu pergunto para você, esse homem, no mundo que nós estamos, ele tem alguma coisa para passar para a gente? Era aquele culto cansativo, sempre a mesma coisa. Ele parecia que levava o mundo nas costas, ele também estava cansado. Ele percebia que a irmandade estava, ó, porra aqui dele. Então, cada um que atende o culto e cada presbítero, né, os que eu falo, vocês sabem, né, os anciões, cada um, ele coloca ali no seu atendimento, no seu culto, mesmo na palavra, ele coloca ali os seus preconceitos, os seus ranços. E eu sou o cara aqui, eu que mando e vocês obedecem, tá? Claro que nos grandes centros ninguém tá nem aí. As pessoas muitos vão, né? Por costume, porque já é de pai e mãe, né? E vão desfilar e vão fazer negócios, né? Ah, dá licença. Então, olha, já 18 minutos, eu pensei que ia falar não tinha assunto. Então era isso, a chuva até parou. Então a gente às vezes fala, hoje eu acho que eu vou gravar meu último vídeo, eu vou me despedir, eu não quero saber, né? Aí, mas não dá, a gente já se acostumou, né? A gente já se acostumou com esse cortiço aqui, né? E vai fazer o quê, né? E é isso aí. E teve também uma outra irmã, também, medrosa, que só vendo, trabalhava na casa de um pessoal muito rico aqui. E a patroa era assim, aquelas mulheres ruim, mas pensa numa mulher ruim. E eu brincava muito com ela, né? E ela contava, ai irmã, nem te conto, hoje deixei cair a manteigueira dela, né? Que essa gente tem coisas bonitas, né? Mas ela falou cada impropério para mim, mas ela me xingou. E ela xingava ela, sim, desfazia dela, por ela ser uma pessoa simplória, né?
Imagina que ela deixou a bendita da manteigueira. Houve outras coisas que ela quebrou, coitada, mas sem querer, né? Foi um acidente. E ela aproveitava, mas ela falava, e por que esses crentes é assim mesmo? E por que esse povo ignorante é assim mesmo? E é por isso que não tem nada, e é por isso... Gente, mas eles aprontavam, ela aprontava com ela e ela tinha um marido. E o marido gostava muito dessa irmã. E ele falava, tenha paciência com ela ela tem esse defeito, ela começa a falar, tem dia que ela já levanta da cama procurando, né? Tenha paciência, releva, né? E esse homem sofria na mão dessa patroa dela, né? E eu sempre que a encontrava, e aí, como é que tá, irmã? Lá com a fulana? Ah, irmã, aí ela sempre me contava, né? Não, mas eu tenho fé em Deus, irmã, que ela ainda vai aceitar o Senhor. Falava o Senhor, não é? Porque agora estão falando Jesus Cristo, né? Sempre falaram o Senhor. Irmã, eu sinto que eu tenho naquela casa uma missão. E eu sinto que a minha missão é com aquela mulher. Então eu estou tendo paciência. Então eu tô tendo, fazendo tudo como o Senhor falou. Eu estou tendo paciência. E ele gostava de ouvir as passagens que ela contava, os testemunhos, né? O marido da jararaca, né? E ela ficava pé da vida, né? Disse que ela era dessas mulheres vaidosas, cheia de pulseiras, colares, né? Uma mulher bem de vida, né? E ela sempre falando para mim, e porque a palavra vem, irmã, porque a palavra fala que vai fazer a obra, e vai fazer a obra. Não fez a obra. Até onde eu fiquei sabendo, ele morreu primeiro do que ela, o marido bom, morreu nos braços dessa irmã, muito enfermo, com câncer. Ela nem ligava para o marido, ela viajava, ela saía, e ela falava assim, tá doente mesmo, eu não posso fazer nada, eu não sou Deus para curar ele, né? Não deixava faltar nada, né? E no fim ela acabava sendo a empregada da casa, né? A cuidadora do homem, né? Do patrão, e ele morreu nos braços dela, né? E a palavra não cumpriu na vida da fulana malvada, de maneira alguma, e até eu a incentivei, né, para procurar os direitos dela, para ela se aposentar. Ela tinha muita dificuldade, ela era sozinha, tinha uma filha com problemas cognitivos, né? Era uma luta essa irmã, uma luta. Aí conseguiu um apartamento pelo BNH, né? Pela Minha Casa Minha Vida. Graças a Deus não pagava mais aluguel e a vida dela foi melhorando, melhorando. E aí a gente foi incentivando ela, né? Procura seus direitos. Ela trabalhou muitos anos na casa dessa megera que judiava muito dela. Descontava as xícaras, as coisas que quebravam dela. E ela, deixa, Deus vai fazer a obra, Deus vai fazer a obra. Por fim, o que aconteceu? Ela já não aguentava mais os maltratos, porque aí já não tinha mais o homem na casa, né? E aí tava só as duas, e aí que a coisa complicou, né? E aí ela saiu daquela casa e arrumou uma outra casa, né? Menos mal, e a obra não aconteceu, tá? Então, é desse pessoal que nós cuidamos, dessas pessoas que nós estamos falando. Nós não estamos falando para gente formadas, que tem faculdade, que tem entendimento, que tem coleções de livro, que leu isto, que leu aquilo. De maneira alguma. Nós estamos falando dos coronéis, dos que mandam e desmandam, que coloca medo, né, nos coitadinhos e nas coitadinhas, e eles ficam até encurvados. Por quê? Porque eles acham que aquele homem tem um poder sobrenatural, e eles não têm este poder. Não tem. Certo? Então era isso. Tá bom?
fui.